programa Os Filósofos, criado há quase 15 anos no início da PUC TV, é tema do Memória de hoje. Vamos viajar no tempo e trazer para você uma das edições que abordou o naturalismo de Charles Darwin. Olá! Hoje nós vamos falar de Darwin. Quando ele mostrou que a humanidade tinha evoluído a partir dos animais, o homem perdeu sua posição especial na criação e a igreja resistiu a essa ideia. O nosso programa começa agora. A corrente naturalista surgiu na metade do século XIX. Essa concepção não aceita nenhuma forma de realidade que não venha da natureza e seus fenômenos. Assim, o pesquisador natural utiliza exclusivamente dados concretos da natureza e não especulações racionalistas ou formas de revelação divina. As palavras-chave da filosofia e da ciência em meados do século passado eram natureza, meio ambiente, história e evolução. E nomes como os de Freud, Marx e Darwin, adepto do naturalismo. Mas você sabe o que foi o naturalismo? Você até me apertou agora. Não estou sabendo o que é naturalismo, não. Como assim? O que você imagina que seja o naturalismo? Não sei responder. O naturalismo, assim, em partes tem muito a ver, né? Faz muita parte, depende, né? Naturalismo? Não são aquelas pessoas, tipo assim, que são a favor da natureza, que gostam de coisa mais natural. Comida, esse tipo de coisa natural, eu imagino que seja. Naturalismo, o que eu posso dizer? É tudo aquilo que vem da natureza, né? É tudo aquilo que possa vir, que a natureza nos fornece para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. Naturalismo? Bom, eu não sei muito bem, mas eu acho que naturalismo é você viver na forma mais natural possível, né? O naturalismo, ele privilegiava a relação empírica com o mundo, tá? Tinha uma certa antipatia especial pelos conceitos não prováveis, tá? E nós podemos dizer que a primeira manifestação radical de naturalismo foi com Copérnico. Marx disse que a consciência humana era o produto da base material de uma sociedade. Freud, com seus estudos do inconsciente, afirmou que as ações humanas eram consequências de certos impulsos ou instintos animais. E Darwin mostrou que o homem é resultado de uma longa evolução biológica. Charles Darwin nasceu em 1809, em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Biólogo e pesquisador natural, ele foi o cientista dos tempos modernos que mais questionou a visão bíblica do lugar do homem na criação. Ele parte da ideia milenar de que as espécies não são fixas, de que o homem e os outros seres vivos não nasceram prontos, que a realidade viva, o ser vivo, passa por um processo de evolução constante. Então, a chamada e famosa teoria da evolução de Darwin. A principal obra de Darwin foi Sobre a Origem das Espécies. Publicada em 1859, ela explicava a origem do homem através da seleção natural, que é a preservação das raças mais fortes na luta pela vida. Darwin criou a teoria da evolução das espécies, que originou a ideia de que o homem e o macaco têm o mesmo ancestral. Você acredita nisso? Por quê? Porque diz que o macaco vira homem, né? Era bicho, vira homem. Bem provável. Eu não afirmo nada que eu não tenho certeza, sabe? Mas eu acho que o macaco é um ancestral do homem, né? Uma coisa assim, que tem muita semelhança. Não. Deus criou o homem é homem, o animal é animal separado. Racional e irracional tem diferença totalmente. Sim. Por quê? Por causa do formato do corpo humano. Você acha que é parecido ao do macaco? Sim. Para mim, o homem e o macaco não vieram da mesma origem. Por quê? Porque, mesmo assim, todos falam, o macaco se assemelha ao homem. Você vê, o homem é muito superior ao macaco.
né? Ele tem o raciocínio do macaco, não tem nenhuma semelhança. O homem é muito mais bonito que o macaco. Acredito que sim. Por quê? Olha, pelo que a gente lê, a gente acompanha de leitura, reportagens que a gente vê, eu acredito que sim. O homem e o macaco, sim. Por quê? Porque porque desde a pré-história o homem já imita o macaco imita o homem. Porque eu acredito na teoria de que da teoria da evolução. Eu acho que desde o macaco, a gente vai evoluindo. Eu acredito nisso. Você também acredita no que ela falou? Eu acho que realmente o homem veio do macaco, porque eles se assemelham muito e o macaco também mostra um pouco de inteligência, né? Perante os outros animais. Darwin explicava que esta evolução se deve à seleção natural, na qual as plantas e os animais teriam evoluído de espécies mais fortes. Darwin dizia que alterações naturais simples, como ventos e chuvas, eram capazes de causar profundas transformações geográficas, considerando-se grandes intervalos de tempo. Pensando nisso, Darwin começou a elaborar perguntas que só eram respondidas com o passar do tempo. Utilizava, assim, o procedimento dos verdadeiros filósofos, segundo o qual perguntar é importante, mas não é preciso se apressar com a resposta. O Darwin, em 1831, ele pega um navio, né, que vai dar uma volta ao mundo, o Beagle, e quando ele chega nas Ilhas dos Galápagos, ele começa a observar que alguns pássaros, os frigirídeos, eles tinham um bico completamente diferente do bico dos frigirídeos do continente. Então ele diz o seguinte: poxa, mas o que é isso? Então ele começou a notar que esses bicos daquele tamanho eram em função do tipo de alimento, né, que esses pássaros tinham necessidade de trabalhar para obter. A questão do surgimento da humanidade foi incorporada à teoria de Darwin pelo chamado neodarwinismo, que explicava de forma biológica a seleção natural. Toda a vida gira em torno da divisão celular. Quando uma célula se divide, dá origem a duas iguais com o mesmo material genético. Acontece que às vezes ocorrem alguns erros neste processo, e o resultado é que a célula copiada não é exatamente igual à célula-mãe. A biologia moderna chama isso de mutação. Essas mutações podem ser diretamente nocivas, e nesse caso, os indivíduos mutantes serão continuamente eliminados da sociedade. Mas pode acontecer de a mutação transmitir ao indivíduo exatamente aquela característica positiva de que ele precisa para se sair melhor na luta pela sobrevivência. Essa teoria, ela até hoje, ela ainda consegue gerar polêmica, porque com a noção de acaso, ela cria um conceito que extrapola a própria verificação empírica. Em 2011, Letícia Rena, a primeira apresentadora do programa, veio ao Espaço PUC para falar da carreira e relembrou a experiência à frente do Os Filósofos. Confira. Uma estudante de jornalismo que iniciou a carreira como muitos jornalistas que estão hoje no mercado de trabalho. O primeiro passo foi aqui. E da PUC TV os caminhos foram se abrindo para conquistas que ainda vão render muitas páginas de história que destacam a vida pessoal e profissional dessa jornalista. Uma carreira bem-sucedida que merece ser contada e usada como exemplo. Em nosso estúdio, Letícia Rena, ex-estagiária da PUC TV e apresentadora no programa Globo Esportes da TV Globo Minas. Letícia, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Letícia, conta como surgiu a oportunidade de você entrar aqui na PUC TV. Bom, eu comecei o meu curso de jornalismo na PUC em 98, no primeiro semestre. Eu tive aula de introdução ao telejornalismo com a professora Sandra Freitas, que foi quem fundou a PUC TV, quem conduziu o trabalho de fundação da PUC TV. A minha turma gostou muito da disciplina, a gente estava super empolgado, todo mundo curtindo muito fazer TV, descobrir o mundo da TV, e ela nos convidou a todos os estudantes, todos receberam um convite para edificar essa TV universitária, e a minha turma estava empolgadíssima e quase todo mundo entrou. Eu entrei com essa turma e havia uma proposta de um programa sobre filosofia, que se chamava Os Filósofos. E eu fui chamada para ser apresentadora desse programa e compor a equipe que fazia o roteiro, que gravava entrevista com as pessoas na rua, que entrevistava professores de filosofia sobre os assuntos. E uma coisa curiosa sobre isso é que, assim, no início, a gente foi seguindo as eras da filosofia.
a evolução do pensamento e tal. Então, eu usava roupas de época. Acho que não existem mais esses arquivos, mas eu usava bem no início assim, do programa Os Filósofos, porque esse programa durou. Até quando eu saí da faculdade em 2001, eu apresentava esse programa, fiz até o fim. Durante todo o meu período de estudante de jornalismo. Mas então eu usava essas roupas. E aí o pessoal ficou pensando, pô, quem é que vai querer fazer isso? Gente, é meio mico, não é? Não, tem que ter muita coragem. Quem vai fazer isso? Aí lembraram que eu fazia teatro. Eu fiz teatro por muitos anos. Letícia faz teatro, Letícia não vai ter vergonha de fazer isso. Adorei a proposta, corri atrás das roupas, fazia caracterização bonitinha. Então, eu me vestia de vez em quando de grega, de vez em quando com vestidões, assim, porque era, sei lá, renascentista. Então, teve esse espaço de experimentação, foi muito legal, porque a gente juntou esse aspecto lúdico e a gente tentava levar o que podia parecer abstrato demais da filosofia para a vida das pessoas. Então, quando a gente saía para a rua para entrevistar as pessoas e gravava as entrevistas com os professores, a nossa tentativa sempre foi aproximar a filosofia do dia a dia de quem estaria nos assistindo. E foi um exercício super válido. Depois, a gente passou a usar um figurino contemporâneo, mas foi muito divertido usar as roupas de época. Memória PUC TV termina aqui. Se você quer rever algum programa ou reportagem especial, mande sua sugestão para o e-mail memoriapuctv@pucminas.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!